Olá, sétimo ano, aqui é a professora Tayana, mais uma aula de história, né? Nós vamos aí continuar com o nosso assunto sobre o feudalismo. Agora a gente vai ver a chamada Baixa Idade Média. Lembrando que a gente ainda continua aí no capítulo 2, em sala, ainda nas nossas aulas presenciais. Eu disse para vocês que a gente ia demorar um pouquinho nesse capítulo, porque realmente o assunto do feudalismo é algo muito extenso. E só para relembrar, o feudalismo ele está dividido aí em duas fases, tá? Tá as características mais tradicionais que nós já estudamos, né? O do feudo, as relações de sucessania e vassalagem, as características da sociedade feudal, as obrigações dos servos, enfim, todos aqueles pontos, aquelas características que marcam o sistema feudal, bem clássico, ocorrem aí na chamada Alta Idade Média. Hoje a gente vai dar continuidade, que eu já tinha até começado em sala nas aulas presenciais, a chamada Baixa Idade Média. O que marca essa Baixa Idade Média? Ela é marcada pelo início das mudanças no feudalismo, tá? Então a gente vai ter uma série de mudanças graduais, fundamentais, que vão mexer em toda aquela estrutura tradicional do feudalismo, né? Que vai trazer aí novas relações econômicas, vai trazer novos sujeitos históricos, né? As cidades, as relações comerciais vão estar renascendo nesse período, então a gente vai ter uma mudança profunda naquelas relações, naqueles momentos mais tradicionais aí do feudalismo, certo? Então, no livro de vocês, eu iniciei já esse assunto na página 43. Eu estou aqui com o livro, o nosso livro, né? Página 43. Eu já tinha até iniciado esse conteúdo aqui com vocês, as chamadas cidades medievais, tá? Então, nós já vimos aí um pouco sobre as cidades medievais, vimos também outro ponto que nós já estudamos aí sobre a função, o papel das mulheres na Idade Média. Gostaria que vocês relessem novamente aí página 43 até a página 48, que já é aí esse período da chamada Baixa Idade Média, certo? Então a gente já tinha iniciado esse assunto nas nossas aulas presenciais. Vamos aí para o primeiro slide que eu preparei para vocês, tá? Como é que a gente vai ter aí o início? Em que momento a gente vai ter o início dessa Baixa Idade Média? Como eu disse para vocês, a Baixa Idade Média ela se inicia com essas mudanças no sistema feudal, essas mudanças no feudalismo, essas mudanças dentro do feudo. A partir do século XI, essas mudanças elas vão se dar por dois fatores. Primeiro deles, vai se expandir as áreas de cultivo, vai se ter uma necessidade de aumentar aquelas áreas de produção agrícola. Vocês lembram? Dentro do feudo, as áreas cultiváveis eram divididas em três áreas: manso senhorial, manso servil, e nós tínhamos as terras comunais, que eram aquelas terras de uso comum, geralmente constituídas de florestas, pântanos, que eram ali pouco utilizadas, tá? Então, vai se ter uma necessidade de aumentar essas áreas do manso senhorial, do manso servil, para se plantar mais, se produzir mais. É aí que eles vão desenvolver algumas técnicas, né? Como de retirar água dos pântanos, drenar os pântanos, tornando essas áreas cultiváveis, como também eles vão começar a desmatar, a derrubar matas e florestas, com o intuito realmente de ampliar essa área de produção agrícola. Outro ponto, vão se introduzir inovações técnicas, né? Mudanças aí na produção de alimentos que vão melhorar, que vão aumentar cada vez mais a produção de alimento dentro dos feudos. E com essa maior oferta de alimentos, né? Com mais alimentos que foram produzidos por conta da expansão das áreas de cultivo, por conta dessas inovações técnicas, a população vai começar a viver por mais tempo.
né? A gente vai ter também um aumento populacional. As pessoas vão se alimentar melhor, as pessoas vão ter uma melhor saúde, então as pessoas vão se reproduzir mais. Então a gente vai ter, além desse aumento da produção de alimentos, nós também vamos ter esse aumento populacional. Olha aí, já começou a mudar ou não a estrutura do feudo? Começou, né? Então a gente vai ter uma expansão dessas áreas de cultivo, novas técnicas vão ser utilizadas e, consequência disso, um aumento da produção agrícola, um aumento da população, que passa a viver mais, que passa a se alimentar melhor, tá? Vamos aqui para o próximo ponto. Que inovações técnicas foram essas, né, que a gente vai ter? Primeiro, eu até já tinha explicado em sala, vamos só recapitular, né? O arado de ferro, substituindo aí o de madeira. Antes o arado, aquele instrumento que era usado para abrir as valas, né, para plantar aí no solo, era o de madeira. Então muitas vezes eles quebravam com mais facilidade. O arado de ferro vai ter uma maior resistência, então vai aí realmente ter uma durabilidade muito maior que o de madeira. A gente vai ter o sistema de 3 campos, a chamada rotação trienal. Vou até colocar aqui para vocês verem, eu coloquei a imagem aqui do sistema de 3 campos, olha aí, né? Então, as áreas de cultivo vão ser divididas em 3 áreas. Então, nós tínhamos uma área, no meio, aí eu não botei letra A, né? Uma área que cultivava trigo. Na área vizinha cultivava outro cereal, vamos dizer a cevada. Enquanto tinha uma área que ficava descansando, o solo, ele ficava em descanso, né, se recompondo seus nutrientes. No segundo ano ocorria uma rotação, um rodízio. Então, a área que antes estava cultivado o trigo vai descansar. A gente vai ter o trigo agora em outro campo e assim sucessivamente. Então, esse sistema trienal fazia uma rotatividade aí na terra, tentando melhorar aí a produção, elevando a produção do terreno, tá? O atrelamento do cavalo pelo peito. Antes o cavalo, né, era usado, a força do cavalo era utilizada para o transporte, para realmente abrir as valas nas áreas de cultivo, e o cavalo usava a força de tração animal. O cavalo puxava o arado pelo pescoço, então isso causava uma série de acidentes. E aí eles resolveram atrelar agora o cavalo pelo peito, pelo peitoral, que melhorou também, vamos dizer aí, o desempenho do animal na prática do trabalho no campo. E também a gente vai ter o uso dos moinhos, né, acionados aí pela força do vento, como também da água, que foi essencial para a moagem dos grãos, né, para moer os grãos dentro do feudo. Então, antes um trabalho que era feito muito manual, muito rudimentar, vai passar a ter maior agilidade, melhorando o trabalho humano, né, o uso também aí dos moinhos, tá? Então, aqui tem uma imagem, olha que o moinho, a força da água, né, era utilizado aí largamente nesses centros agrícolas, tá? Gente, esse aumento da produção, opa, saiu aqui, deixa eu voltar. Esse aumento da produção vai, claro, né, aumentar aí a oferta de alimentos, como eu já tinha pontuado para vocês. E eles produziam o que eles necessitavam, consumiam, e é claro que sobrava. O que sobra é o que excede, os excedentes. Será que eles jogavam fora? Eles queimavam? Eles armazenavam? Não, é aí que eles vão começar a levar parte do que sobrava, do que eles produziam, para as feiras medievais. Aonde ficavam essas feiras? Geralmente elas ficavam próximas a antigas cidades, né, em cidades novas também. Muitas dessas feiras ficavam em estradas tradicionais, próximo a rios, tá? Então, o que começou a sobrar do feudo começou a ser destinado para esses locais, para essas antigas feiras. Gente, as feiras medievais não são como as nossas feiras atuais, não, né?
Alguns bairros ainda tem feiras, né? Quem não conhece, ainda em alguns bairros, toda semana, um dia na semana, existem essas feiras, geralmente só comercializam aí alimentos. As feiras medievais, elas aconteciam de 15 a 30 dias. E além de alimentos, eles comercializavam tudo: tecidos, instrumentos, animais, tá? Então, tudo que sobrava do feudo era levado para essas feiras para serem comercializados. Então, isso acabou aí renascendo a atividade comercial, tá? Então, na Baixa Idade Média, o comércio começa a ganhar cada vez mais força, certo? E junto com o comércio, algumas novas funções, novas profissões vão começar a surgir, como por exemplo os cambistas. Cambista vem de câmbio, câmbio é trocar. Então esses cambistas, eles geralmente ficavam nas feiras e eles faziam uma troca de moedas entre os comerciantes, entre os mercadores, tá? E depois, com o tempo, esses cambistas, eles colocavam dinheiro em bancos, tá? Eles colocavam esse dinheiro para expor, para que as pessoas passassem e visualizassem que eles tinham várias moedas, que eles podiam fazer a troca dessas moedas. E com o passar do tempo, também essas pessoas começavam a pedir dinheiro emprestado. É aí que vai surgir o chamado banqueiro, o banco, né? Ele emprestava dinheiro com juros para os comerciantes, esses mercadores. Então, novas funções vão estar aí surgindo, tá? E essas cidades, esses centros urbanos, eles vão começar a funcionar como um polo de atração mesmo para aquelas pessoas que viviam no feudo. Gente, o feudo estava ficando pequeno demais, né? A população havia aumentado. Então, muitas pessoas começam a abandonar o feudo e ir para os centros urbanos em busca de novas oportunidades, né? Em busca de ocupar novas funções. As primeiras cidades, os chamados burgos, os seus moradores, né? Aqueles que viviam ali nas atividades comerciais, passam a ser chamados de burguesia, de burgueses. Então, burgueses eram aqueles moradores dos burgos, das cidades, ligados aí às atividades mais comerciais. Nas cidades, a gente vai ter o surgimento aí de pequenas oficinas. Geralmente essas oficinas ficavam na parte de trás, no quintal das casas, nas cidades, né? Reuniam um pequeno grupo de artesãos que passavam a se ajudar nas famosas aí corporações de ofício. Então, nós tínhamos aí um grupo de uma oficina têxtil, né, que reuniam e artesãos que produziam tecido, uma oficina de sapateiros. Então eles se organizavam aí e produziam aquele mesmo produto. Dentro dessas corporações, eles se auxiliavam no momento de doença, garantiam a aposentadoria aos seus grupos. Então esses grupos passaram a ser parte aí dos centros urbanos, tá? E outra coisa que começa a surgir aí a partir do século XI também é o comércio não só local, mas o comércio de longa distância, né? As grandes rotas comerciais começam aí a ligar a Europa, né, o centro europeu, norte, sul, a Europa com o norte da África, com também a Ásia, o Oriente Médio, tendo como realmente rota marítima principal nesse primeiro momento aí o chamado Mar Mediterrâneo, tá? Então tudo isso que eu tô pontuando aí para vocês tá aí no livro, na página 43 até a página aí 48, né, que marca esse período aí de mudanças do feudalismo, será esse renascimento tanto urbano, renascimento das cidades, como também o renascimento comercial. Eles vão dar o tom da chamada Baixa Idade Média, tá? Então, no mais, eu acho que a gente encerra aí o nosso slide sobre as mudanças do feudalismo. Na próxima aula, a gente continua sobre a Baixa Idade Média, a gente vai ver um pouco sobre
a igreja, sobre a arquitetura, e aí já caminhando para o finalzinho do feudalismo, né? As crises de fome, doenças, as revoltas camponesas, as guerras que vão marcar esse período final, como a famosa Guerra dos 100 Anos, tá? E também a gente vai ver aí, além disso tudo, o fim, como se caminha aí para o fim do feudalismo, para essa transição da Idade Média para a chamada Idade Moderna, tá? Então, já na próxima aula a gente vai para esses pontos finais que vão aí marcar essa transição, o fim do feudalismo. Então, até a nossa próxima aula, tá? Lembrando que lá no portal tem aquela atividade com algumas questões sobre o feudalismo para vocês fazerem. Não esqueçam dessa atividade aí no portal. Então, até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês.